Olá, estamos aqui na Semana Pedagógica Moonshot para trazer um pouquinho sobre metodologia para vocês. E nós vamos falar de uma metodologia ativa muito importante, que é a gamificação. Eu sou a professora Andréia de Cássia, trabalho no Centro Paula Souza, em uma ETEC, sou professora já há 13 anos nesta instituição. Gosto muito de metodologias ativas, no que envolve projetos, envolve recursos como design thinking, e agora, atualmente, estou trabalhando bastante com a gamificação por conta do mestrado. Porém, já atuamos aí em alguns cursos e também com os nossos alunos diretamente com essa metodologia ativa, e eu acredito que nós podemos compartilhar algumas experiências trazendo aí esse assunto para a Semana Moonshot, e principalmente porque eu tenho um questionamento para responder para vocês, que é como gamificar a sua aula em 5 passos. Então, bora para a gente conhecer um pouquinho aí dessa metodologia, mas antes, vamos falar aqui como que vai funcionar essa nossa agenda, essa nossa aula aqui na Semana Pedagógica Moonshot. Primeiro, a gente vai abordar um pouquinho sobre metodologias ativas. É claro que eu não vou entrar no mérito aqui de conceitos mais aprofundados, porque a intenção é falar mais sobre gamificação, e aí, então, fazer os 5 passos para a gente gamificar as nossas aulas, com alguns exemplos ali de aplicações práticas. Bom, começando aqui, pelas metodologias ativas. Como eu falei lá no comecinho, as metodologias ativas, elas estão fazendo parte aí do nosso cotidiano de aulas, dependendo da área que você atua, pode relacionar uma metodologia ativa mais próxima daquele conjunto de disciplinas que você trabalha. Como no meu caso, eu trabalho mais com disciplinas projeto. Então, a metodologia ativa que envolve aprendizagem baseada em projetos, ela vai estar mais presente no meu cotidiano. Porém, a gente pode complementar essas metodologias ativas com alguns recursos, como design thinking. E aí eu trago também para essa questão desses 5 passos da gamificação, um pouquinho das características do design thinking. Nós não vamos entrar aqui em especificar como funciona nenhuma dessas duas metodologias ativas, porém, nós vamos fazer um paralelo aí com o que nós vamos abordar aqui na aula, mesmo porque, dentro das metodologias ativas, nós temos também aprendizagem baseada em jogos, por exemplo, que aí a gente vai trazer um pouquinho desses conceitos dos jogos para entender mais sobre gamificação. Gil define que os métodos ativos é um termo utilizado para designar um amplo espectro de estratégias para facilitar a aprendizagem, que se caracterizam principalmente por serem centradas no aluno. Então, essa questão de estabelecer formas diferentes de atingir aí os nossos alunos, melhorando a forma como eles aprendem nossos conteúdos, ou como a dinâmica em sala de aula acontece, ela já vem sendo discutida há muito tempo. E aí, nós temos alguns conceitos que falam sobre a gamificação, que traz a gamificação para dentro dessas metodologias ativas, como, por exemplo, o CAP, que diz que a gamificação é usar mecânicas, estética e pensamento de jogos baseados em jogos para envolver as pessoas, motivar a ação, promover o aprendizado e resolver problemas. Quem de nós, professores, que não gostaria de ter alguma fórmula ou alguma forma de fazer com que a aprendizagem dos nossos alunos se tornassem mais motivadoras, mais engajadas. Então, para que serve a gamificação? Nós podemos trazer esse conceito da gamificação justamente para este caminho do engajamento, de motivar, de fazer com que os alunos se interessem pela abordagem que nós estamos fazendo ali durante as nossas aulas.
Então, é importante a gente trazer isso para dentro do nosso contexto de sala de aula. E gamificar faz com que a gente consiga esse engajamento. A forma como você vai aplicar isso dentro das suas aulas, ou aplicar a gamificação em uma avaliação, em uma tarefa, né? Então, existem várias formas de gamificar o nosso material, o nosso conteúdo, a nossa aula. Eugênio define que os games costumam ter começo, meio e fim. Então, um jogo, né, quando a gente vai trabalhar no conceito de aprendizagem baseada em jogos, eu preciso criar um jogo. Né? Esse jogo ele precisa ser completo. Porém, a gamificação ela é um processo que vai trabalhar com alguns elementos dos jogos. E a intenção maior é justamente essa, engajar os alunos, motivá-los, né, em relação àquilo que nós estamos trabalhando em sala de aula. Então, quando a gente diferencia isso, consegue captar essa mensagem de que gamificar não é o mesmo que criar um jogo, né, que muitas vezes a gente se confunde e traz justamente isso, que para que eu possa gamificar, eu tenho que criar um jogo completo. Então, quando eu consigo distinguir isso, fica mais fácil de pensar a gamificação para as nossas aulas. E o que você já sabe sobre jogos? Essa é uma pergunta muito importante, porque muitas vezes eu vejo algumas pessoas que dizem que eu não curto jogo, nunca joguei. Eu era uma dessas pessoas, né, que nunca tinha jogado, que não curtia jogos, mal sabia regras, né, ou como funcionavam, porque nunca me envolvi diretamente, mas eu sei que tem muita gente que já está acostumada a jogar. E os jogos online, principalmente, né, hoje é uma febre entre os jovens, entre as crianças e entre os adultos, a questão dos jogos online. E muitas vezes as pessoas também confundem a gamificação sendo algo que só é possível se for online, só é possível se for digital, e não é bem assim. O professor Ivanio Dickman traz algumas abordagens quando a gente fala na questão dos jogos e da gamificação. Então, ele define 4 pilares para a gente poder trabalhar com jogos e gamificação. Um desses pilares é a mecânica dos jogos, que são as regras, né, de que forma que esse jogo vai acontecer, ou o que é preciso existir entre os jogadores como regras de jogos para que esse jogo aconteça. Então, a gente traz para esse aspecto da mecânica a questão das regras. Todo jogo ele tem regra, né? Então, é importante a gente pensar aí em quais seriam as regras de um jogo. Né? Então, pense em um jogo aí e coloca aí depois nos comentários, né? Manda lá nas redes sociais o que você identificou como uma mecânica do jogo que você pensou. A mesma coisa com a dinâmica, né? Coloca lá para a gente poder saber também o que você entende sobre dinâmica dos jogos. Então, a dinâmica é a forma como o jogo vai acontecer. Então, por exemplo, eu vou criar um jogo de carta, ou vou criar uma gamificação utilizando cartas. Então, como que essas cartas elas vão circular entre os jogadores? Então, ela vai circular da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Qual é o formato que isso vai acontecer dentro da sala de aula? Então, que dinâmica nós vamos dar para essa atividade, né, para esta gamificação? Outro ponto importante, quando a gente pensa em jogos, é falar sobre a meta do jogo. Então, um dos pilares dos jogos é estabelecer a meta, que é o que a gente chama de estado da vitória, quando alguém ganha o jogo. Quando a gente fala em pilares dos jogos, é aquele momento em que alguém chegou no final, né? Acertou mais dados, colecionou mais cartas, enfim. Qual é o estado da vitória? Isso a gente define como sendo a meta. E os elementos, nós podemos pontuar dentro dessa definição do professor Dickman,
as características dos jogos. Então, se é um jogo de tabuleiro, como é esse tabuleiro? Se é um jogo com peças, de qual o formato dessa peça, qual é a cor dessa peça, como que a gente vai estabelecer as características deste jogo. Então, pensar em todos esses elementos de estética do jogo como formas de pensar especificamente nesse momento o que nós vamos trazer desses elementos para a nossa gamificação. E aí, para trazer alguns elementos, nós temos aqui uma tabela onde eu trouxe alguns elementos que a gente pode utilizar nas nossas gamificações, né, que vêm dos jogos, como, por exemplo, o ranking, os giftings, as fases, as coleções, as características do jogo, como a gente falou anteriormente. Então, são formas que eu posso aplicar na minha gamificação que já existe nos jogos, mas eu não preciso necessariamente criar um jogo completo. Eu posso trazer um desses elementos para dentro de uma gamificação em sala de aula. Então, por exemplo, as coleções, né? Eu posso criar um tipo de tabela onde eu vou distribuindo selos, cards, conforme os alunos vão entregando alguma tarefa, ele vai ganhando um desses selos, e aí quando ele completar lá todos os selos obtidos, ele tem lá a coleção de selos da minha disciplina, como um exemplo. Então, depende muito da forma como você vai aplicar isso na sua aula. Mas é importante a gente conhecer que essa tabela, ela existe muito mais, né, elementos aí para a gente poder trabalhar. Mas como o nosso tempo aqui é curto, né, vamos passar aqui, então, para os 5 passos para a gente gamificar a aula. Primeiro deles, né, é entender dos pilares dos jogos, que é isso que a gente fez anteriormente. Então, a gente usa aqui um pouquinho do recurso, né, do design thinking, que é pensar naquele momento de imersão, né, que é o aprender sobre um determinado assunto, se aprofundar sobre um determinado assunto. Então, o primeiro passo é esse: entender mais sobre jogos, entender mais sobre o que a gente pode trazer para as gamificações, que, né, é pegar algum elemento lá relacionado à mecânica, ou algum elemento lá relacionado à dinâmica, ou algum elemento de características dos jogos, para que você possa colocar ali no que você está gamificando. O segundo passo é definir as necessidades pedagógicas e os objetivos educativos. Por quê? Nós estamos trazendo a gamificação para dentro do ambiente escolar, para dentro do nosso contexto de sala de aula. Então, é importante, primeiro, independente de gamificar ou não a aula, eu ter, né, consciência dessa necessidade pedagógica, o que eu quero para o aluno. Então, por exemplo, eu quero apresentar um conteúdo, e aí eu quero usar uma gamificação para isso, eu quero melhorar a concentração da turma, da sala de aula, então eu vou trazer uma gamificação para isso, eu vou aplicar algum tipo de exercício de fixação, então eu quero colocar esse exercício uma forma de gamificação. Eu quero aplicar uma avaliação de conteúdo, então eu vou gamificar essa avaliação. Então, qual é a necessidade pedagógica? Antes mesmo de gamificar, essa necessidade pedagógica ela já existia. Então, eu só estou usando aqui a gamificação como um método para atingir isso. Né? A mesma coisa os nossos objetivos. O que eu quero atingir lá no final? Né? Qual é o meu objetivo com aquela atividade? É ampliar o raciocínio lógico, é desenvolver a cooperação com a turma, é incentivar o gosto pela pesquisa. Esses objetivos educativos estão dentro de uma lista da autora Maria da Glória Lopes, né? Até no final a gente traz essas referências também. Então, existem vários outros objetivos que a gente pode pontuar de acordo com o nível de ensino aí da sua turma. Mas o que é importante nesse segundo passo? É a gente entender o que eu quero gamificar. Então, é uma atividade, é uma tarefa, é um conteúdo, é a minha aula toda. Eu vou trazer uma gamificação para um momento da aula, ou é para todo o período da aula, né? Então, primeiro, identificar aí o que eu quero gamificar.
Depois, né? Para que eu quero gamificar? Então, qual necessidade pedagógica eu estou atendendo para fazer essa gamificação? E por último aqui, e não menos importante, para quem eu quero gamificar? Então, quem é minha turma? Quem é o meu público-alvo? Né? Voltando lá na questão da fase de imersão. Conhecer as pessoas que estão se relacionando com aquela tarefa, com aquela atividade. Então, se já são pessoas adultas, né, ou se são crianças, ou se são jovens, muitas vezes eles já estão envolvidos com algum tipo de jogo. Então, muitas vezes, quando eu vou pensar nessa gamificação, se eu souber que os alunos já utilizam algum tipo de jogo, por exemplo, eles são mais antenados em relação a jogos de tabuleiro. Então, eu posso pensar em uma gamificação utilizando o tabuleiro. Ou eles são mais antenados em jogos de cartas. Muitos momentos aí, principalmente os adolescentes, né, começam a se interessar por jogos de cartas. Então, posso trazer uma gamificação nesse formato também. Então, conhecer esses 3 pontos, né, para o nosso segundo passo. No terceiro passo, é criar um protótipo. Sim, criar um modelo dessa gamificação. Por quê? Antes mesmo de levar a gamificação para dentro da sala de aula, é importante você pensar em todos esses itens que a gente falou anteriormente. Em qual elemento você vai trazer para essa gamificação, quem são as pessoas que vão jogar, quem é o responsável por trazer ali conhecimento, né, em relação à necessidade pedagógica, que é o professor. Então, colocar tudo isso dentro de um modelo. E aí você vai criar esse protótipo antes de você levar isso para o aluno. Então, para entender isso, né? Como eu quero gamificar? Então, eu vou utilizar isso de forma física, eu vou utilizar isso de forma que as pessoas vão trazer ali um elemento digitalizado já, eu já vou levar isso para o digital, eu já vou usar recursos tecnológicos, de que forma eu vou fazer isso? Né? Como que eu vou criar esse protótipo? Então, eu vou usar, né, como a gente falou lá, um recurso digital, eu vou trazer isso para dentro de uma plataforma, existem diversas formas de a gente fazer isso. Muitas vezes a gente pensa que só usando o recurso tecnológico a gente consegue criar uma gamificação, e não é. Eu posso fazer isso usando uma folha de papel, né? Pensar na gamificação. Porque nem sempre essa gamificação ela já vai ter ali todos os elementos, toda coloridinha, toda bonitinha. Por quê? Primeiro eu preciso pensar na ideia, né? Eu preciso idealizar aquilo que eu quero com o meu propósito dessa gamificação. E também pensar em quem vai testar esse protótipo, porque sim, né, nós precisamos testar antes para ver se realmente vai funcionar, né? Se o tempo que a gente estipulou para que as ações dentro da gamificação fossem cumpridas, se elas realmente atendem o tempo que a gente precisa durante a nossa aula, né? Então, às vezes a gente imagina uma gamificação, vai ser rapidinho, mas às vezes os jogadores acabam levando um tempo maior para fazer isso. Se a gente já leva direto para a sala de aula e às vezes não dá tempo de terminar, por exemplo, de cumprir lá os itens da gamificação, pode ficar uma aula meio conturbada. Então é importante testar antes. Então, para testar essa gamificação, que é o nosso quarto passo aí, super importante, a gente pode pensar em 3 momentos também de teste. Então, primeiro, trazer isso para os pares, para os professores, né? Alguém que dê alguma disciplina ali que você já trabalha, né, com a mesma disciplina que você, e aí pessoas mais próximas, né, que possam fazer esse teste. Testar com um pequeno grupo, uma turma piloto, antes de levar para a sua turma mesmo, né? Você pode fazer um teste com a sua turma, falar que você está testando uma nova gamificação, faça outros testes também, isso é muito importante. E o quinto e último passo, para a gente poder concluir os 5 passos, para a gente poder gamificar a aula, é colocar isso realmente para rodar, para funcionar no seu dia a dia, na sua rotina de sala de aula. Então, leve
esses passos para a vida, para a rotina de sala de aula. Por quê? Se não começar a gamificar, você não vai saber se vai dar certo ou não. Então, traga isso para dentro da sua sala de aula. Coloque isso no seu plano de aula. Utilize as gamificações com outras turmas. Utilize essas gamificações com outros conteúdos. Vocês perceberam que nessa metodologia que a gente passou aqui, a gente não trabalhou com um nível específico ou com um software ou um aplicativo específico para criar um jogo, para criar uma gamificação. Nós trabalhamos aqui com a metodologia da gamificação. Então, entender todas essas partes faz parte desse processo, porque amanhã ou depois eu posso aplicar essa mesma gamificação que eu pensei em um outro conteúdo ou em um outro momento. Então, se eu conseguir, né, obter aí um discernimento diferenciando o jogo, entendendo que a gamificação é utilizar alguma característica do jogo, é utilizar algum elemento do jogo para trazer isso para dentro do meu ambiente escolar, para dentro da minha sala de aula, fica mais fácil para eu pensar outras gamificações, para eu vivenciar essa experiência em outros momentos dentro da sala de aula. Como aplicação, né, eu já trouxe em alguns momentos para os meus alunos, né, esse contexto de gamificação, aplicando, trazendo uma gamificação, utilizando, por exemplo, o Kahoot, né, e aí isso foi um momento de sala de aula, eles ficaram lá prestando atenção, a gente fez essa atividade em equipes, então todo mundo colaborou, prestou atenção, e na hora que fez pontuação, se levantavam, e aí a gente precisa também entender que não é bagunça, e sim engajamento, né? Nós já trabalhamos gamificações em que os alunos tinham que criar as gamificações para um determinado conteúdo, então de que forma eles iriam conseguir estudar, aprender mais aquele conteúdo. Então, nós propomos para que eles criassem as suas próprias gamificações para facilitar o estudo. Né? Nós já trouxemos alguns elementos de gamificações, como, por exemplo, o inventário de badges, que os alunos colecionavam estes selos durante a trajetória do curso, e aí, no final, ele tinha lá um percurso mágico, como foi chamado, inclusive esse é o trabalho da minha dissertação de mestrado. Então, são elementos, né, não é um jogo completo, porém são elementos que vão fazer com que o aluno se engaje, com que o aluno aprenda mais. E tudo isso é importante a gente lembrar que não é criar jogo, criar gamificação por criar, e sim colocar isso dentro do seu contexto de sala de aula, para que, né, a gente possa aplicar isso com qualquer nível de ensino, para que o professor ele entenda que quando ele vai usar a gamificação, quando ele vai usar uma outra metodologia ativa, porque nem sempre a gente vai utilizar gamificação. Não é todo dia que você vai gamificar alguma coisa na sua aula. Pode ser que tenha contextos em que a metodologia ativa da aprendizagem baseada em projetos atenda melhor. Pode ser que tenha dias que a metodologia ativa de aprendizagem baseada em jogos atenda melhor. Então, quando a gente vai trazer algo gamificado para esses alunos, é importante que tenha sentido, né, que faça parte ali da nossa necessidade, do nosso objetivo, que a gente consiga envolver todos esses elementos dentro do contexto, para que a gente não fique, né, somente pensando em fazer e nunca conseguindo realmente colocar em prática. Então, tragam isso para dentro das suas salas de aula. Vamos fazer só um apanhado geral aqui do que nós abordamos hoje. Falamos sobre metodologias ativas, sobre gamificação, mostramos 5 passos para gamificar as nossas aulas e algumas aplicações práticas. Tenho certeza que esse conteúdo ele pode ser bastante útil para as suas aulas. Vocês vão ficar aí com algumas referências. Esse material eu vou deixar compartilhado também com a Roberto, pessoal da Semana Pedagógica Moonshot, para que eles possam
fornecer para vocês, né, a relação aí dos autores que a gente pegou para criar essa apresentação. E fica aqui o meu muito obrigada e os contatos para que vocês possam trocar experiências aí nas nossas redes sociais, buscar mais conhecimento também, e que nós possamos ter aí uma trajetória muito produtiva usando gamificação nas nossas aulas. Espero por vocês em outras palestras, em outros eventos, e utilizem a gamificação, marca a gente nos comentários lá nas redes sociais, segue lá no Instagram, no Facebook, e inscrevam-se lá no canal do YouTube. Vamos fazer aí essa rede se ampliar e as pessoas conhecerem mais sobre gamificação. Um forte abraço e até a próxima.